Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje vou falar sobre os monges e a primeira ordem monástica da Europa. Você com certeza já viu ou ouviu falar de um mosteiro, mas você sabe como nasceu? Já viu o adjetivo eremita? Vem desse movimento que nasceu no terceiro século. O movimento monástico não foi uma invenção europeia, nasceu no Oriente Médio. Alguns cristãos do Egito e da Síria decidiram se distanciar completamente da sociedade e viveram de maneira muito simples, privados de qualquer conforto físico e material. Exemplo desse modelo de vida foi Simeão, posteriormente declarado santo pela Igreja Católica e Ortodoxa. Viveu de maneira muito austera, completamente isolado de todos, com o mínimo possível. Simeão, de fato, passou mais de 30 anos em cima de uma coluna de pedra, onde hoje é a atual Síria. Famoso pelo seu rigor e pelo seu ascetismo, foi chamado de Simeão o Estilita, palavra que deriva de estilos, coluna em grego. Na imagem podemos ver as ruínas da coluna de pedra onde teria vivido muitos anos de sua vida. Monge é aquela pessoa que se consagra a Deus, dedicando-se à oração e ao trabalho manual. Podemos distinguir dois grupos. Os eremitas, que viviam em completa solidão em lugares inóspitos e são chamados também de anacoretas, que caracteriza a pessoa que se retirou completamente do convívio social. E podemos distinguir um segundo grupo, os monges que vivem em comunidades retiradas, os mosteiros, chamados de cenobitas. Ao contrário dos cenobitas, que se dedicavam a Deus em comunidade, os eremitas acreditavam que podia-se viver verdadeiramente os ensinamentos de Jesus somente isolando-se em completa solidão em condições muito difíceis para o homem. Daí a necessidade de viver de maneira tão austera, como foi o caso de São Simeão. Posteriormente, em 529, São Bento fundou o primeiro mosteiro da Europa, em Monte Cassino, na Itália Central. A ordem de São Bento, ou beneditina, é a mais antiga e a primeira ordem monástica europeia. Diferentemente dos monges eremitas, os monges beneditinos viviam isolados da sociedade, mas em uma comunidade dentro do mosteiro, não em completa solidão. A vida deles era sistematicamente organizada de acordo com os preceitos que São Bento estabeleceu. Essa rotina era baseada no princípio ora et labora, ou seja, reze e trabalhe. Os monges deveriam, além de rezar, estudar os textos sagrados e produzir tudo que era necessário para a manutenção do mosteiro. A regra de São Bento organizava a rotina dos monges rigorosamente. Eles ficavam sozinhos ou sem alguma atividade prevista pouco tempo. Deviam rezar, trabalhar, estudar, comer e dormir com os outros. Como já explicado, eles buscavam atingir a plenitude cristã por meio da vida em comunidade, dentro do mosteiro. Segundo a regra, ou seja, os preceitos estabelecidos por São Bento, os mosteiros eram coordenados por um abade. Por isso também são chamados de abadia. A abadia de Monte Cassino, no Lácio, Itália Central, ainda existe, mas foi reconstruída após ter sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. E qual é a importância dos mosteiros na Alta Idade Média? São dois fatores que fazem com que os mosteiros tenham tido um papel primordial na Alta Idade Média, do século V ao X. Primeiro, a Europa Ocidental do século VI ao VIII estava em crise econômica, social, tecnológica e demográfica. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, muitas cidades foram destruídas, muitas pessoas fugiram, a taxa de mortalidade infantil era altíssima, a moeda e o ferro eram escassos. Portanto, os mosteiros eram como um refúgio por serem economicamente autossuficientes. O outro fator importante era o cultural. A crise europeia não foi somente econômica, mas também cultural. O trabalho físico dentro dos mosteiros era valorizado, assim como o intelectual. Os monges deveriam saber ler e escrever, uma coisa rara nessa época, para poder conhecer a palavra de Deus. Para estudar, era preciso dos livros. E como os livros eram feitos nessa época, eles eram copiados à mão. Dentre os monges existiam os monges amanuenses, que copiavam os livros durante longos meses. Era considerado uma tarefa importante, pois, por meio desse livro, das Sagradas Escrituras, os homens teriam suas mentes iluminadas. Vale ressaltar que copiavam não somente a Bíblia, mas também copiavam obras de importantes autores gregos e latinos. Então, concluindo, na Europa da Alta Idade Média, os mosteiros eram muito importantes, por dois fatores. Eram os únicos centros culturais que sobreviveram ao fim do Império Romano do Ocidente. E eram autossuficientes, ou seja, produziam tudo aquilo que era necessário para sobreviverem. Aprendeu? Espero que sim. Até a próxima aula.